Olá, Coruja, tudo bem? Eu me chamo Maria, eu sou professora tutora aqui na Uniswan e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o poder transformador do estudo. Como investir em conhecimento pode gerar felicidade. Então, o objetivo aqui hoje é inspirar vocês, porque como vocês, eu também já fui aluna, então eu vou falar um pouco aqui sobre a minha trajetória para chegar até aqui como professora, enfim, com a tamanha felicidade que eu tenho como profissional, tá? Falar para vocês persistirem também, porque é necessário, porque existem momentos que são desafiadores, que vêm as adversidades, tanto pessoais quanto também dentro da própria graduação, né? Existem matérias que a gente possui mais afinidade, outras menos, mas é necessário passar por esse processo. É necessário vocês persistirem, vocês terem garra, vocês se esforçarem para conseguir alcançar um objetivo maior. E, acima de tudo, gente, é de grande importância vocês acreditarem. Acreditem que o sonho de vocês vai se tornar real. Acreditem no potencial de vocês. Acreditem que vocês serão profissionais excelentes após a formação de vocês. Então, o acreditar, gente, é muito, muito, muito importante. Mas ao longo aqui dessa palestra, vocês vão me conhecer melhor, vão conhecer a minha trajetória e eu espero que com essa palestra eu consiga ajudar vocês e dar um pouco de ânimo, né, vamos dizer assim, para mostrar que o estudo compensa, tá bom, gente? E isso é real, sempre compensa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou voltar alguns anos atrás, quando eu ainda estava escolhendo qual curso que eu ia realizar na minha graduação, né? Eu era jovem e eu não tinha muita noção de qual curso escolher, o que, que eu iria fazer, né? O resto da minha vida. Então, e naquela época tinha internet, mas não assim de tão fácil acesso a todos conforme é hoje. Então era um pouquinho mais complicado. Mas ainda assim tinha acesso, enfim. Mas por questões de afinidade, no colégio eu gostava muito da disciplina de química. Eu gostava muito de química orgânica, química geral, enfim. Eu gostava muito de química. Então, eu fiquei pensando, quais cursos que eu posso fazer que tenham química? Porque eu quero algo que tenha química. E aí fui pesquisando, fui conversando, fui avaliando e cheguei então à decisão de que eu ia me candidatar ao curso de farmácia. Maravilha, que bom, você é farmacêutica. Vou ser farmacêutica, ponto. É isso, vou trilhar esse caminho da farmácia. Mas quando eu entrei no curso, o que, que eu descobri? Que dava para de área diferente. Eu podia trabalhar em farmácia de manipulação, podia trabalhar em farmácia hospitalar, em parte de oncologia, na parte de pesquisa, na parte de saúde pública. Eu podia trabalhar em muita coisa, eu podia direcionar minha formação para muita coisa, sem contar controle de qualidade. Enfim, era muita coisa, muitas opções que tinham. E eu fiquei, caramba, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque é muita opção, muita coisa que eu posso seguir. Tem diversos caminhos. Então, qual foi a minha estratégia? Vamos dizer assim, né? Na verdade, eu nem imaginava que fosse ser tão importante, mas foi assim, fundamental. Que foi o quê? Aproveitar as oportunidades. Como assim? As oportunidades que são dadas, gente, dentro da faculdade. Participar das semanas, jornadas acadêmicas, né? Das palestras que são disponibilizadas, dos seminários, dos congressos, conversar com professores em sala de aula, enfim, todas as oportunidades que vocês tiverem de terem contato com profissionais, tanto da área que vocês querem seguir, quanto de alguma outra área, para tirar dúvidas, para conhecer mesmo o que as pessoas fazem, é de grande importância para vocês. Aproveitem tudo, 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 tudo que vocês puderem. E eu, então, quando eu ainda estava na graduação, eu era da comissão da jornada de ciências farmacêuticas
da Universidade Estadual da Zona Oeste, que foi onde eu cursei a minha graduação. Eu me voluntariei e, sendo da comissão, eu tinha contato direto com os palestrantes, tanto na parte de realizar o convite, quanto também no dia mesmo da palestra. Eu acompanhar aquele palestrante, né, apresentar a faculdade, apresentar o palestrante para poder ministrar, né, a apresentação oral dele, enfim. Então eu tinha um contato muito próximo com ele. E isso, para mim, foi de grande importância. Por quê? Eu fiquei responsável por acompanhar, na época, né, a doutora Nubia Boechat. Ela é chefe de laboratório de Farmanguinhos, né, de síntese orgânica, na Fiocruz. E eu assisti a palestra dela, né, claro, e eu vi que ela trabalhava com química orgânica. E eu achei muito legal aquilo. Gostei muito da palestra dela, gostei muito do que ela trabalhava. Eu vi que tinha uma relevância muito grande, uma importância, né, social, enfim. Então, eu fiquei muito inspirada. Assim, fiquei muito animada em ver a palestra dela. E quando terminou todo o evento, no final do dia, né, eu falei com a doutora Nubia pessoalmente e perguntei: eu gostei muito da sua palestra e eu queria saber se teria a oportunidade de eu realizar um estágio com você. Aí ela: sério? Sempre tem bolsa, né, de estudo para poder fazer estágio de iniciação científica lá. Você se interessa? Eu: sim, me interesso. Aí ela: então tudo bem, então eu entro em contato com você depois, porque sempre tem uma oportunidade de bolsa. Então tá ótimo. Só que eu, sabendo que ela seria uma pessoa muito ocupada, poderia esquecer, eu sempre ficava entrando em contato com ela, mandando um e-mail, enfim. E nisso, de tanto insistir, eu consegui a minha vaga de iniciação científica. Então, em 2012, eu estava no meu terceiro período de faculdade, né, do curso de farmácia. Eu ingressei na Fiocruz e fiquei encantada com o lugar, fiquei encantada com as linhas de pesquisa. Lá tem pesquisa para o câncer, voltada para a leucemia, tem pesquisa para novas opções terapêuticas, para tratar pessoas com HIV, né, HIV positivas, no desenvolvimento de novos antirretrovirais, tem para doenças negligenciadas, enfim. E eu vi também que tinha toda a parte de prestação de serviço, né, para o SUS, com a fabricação mesmo de medicamentos que eram de abastecimento do SUS. Enfim, eu vi que eu estava num lugar incrível e eu me sentia privilegiada de conseguir uma iniciação científica ali. E nisso eu tive contato com excelentes profissionais, pesquisadores, participei de diversos cursos, né, palestras, congressos durante a minha iniciação científica, apresentações orais, que para a gente, quando é jovem, né, apresentar um trabalho às vezes já é um terror apresentar, então, para várias pessoas como plateia era muito desafiador, mas foram os desafios que foram me moldando. Mas tudo bem, estava muito feliz na Fiocruz, na minha iniciação científica em síntese orgânica, e só que na graduação eu tinha que realizar alguns estágios obrigatórios. E eu também tinha que saber, né, se era realmente aquilo que eu gostava de fazer, porque eu ingressei nessa vaga de iniciação científica no terceiro período da faculdade. Então, seria interessante, né, eu saber comparar com outras opções para ver, não é realmente isso que eu gosto ou não, eu tenho mais afinidade com outra coisa. Então, posteriormente, alguns anos depois, né, eu realizei o estágio em farmácia de manipulação homeopática. E foi um momento muito bacana, de muito aprendizado, de muito esforço também, porque eu, na época, morava em Cabo Sul, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A minha faculdade
era em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a Fiocruz era em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Isso, em Bom Sucesso. Só que, em Manguinhos, né, no caso. E essa farmácia de manipulação era em Bom Sucesso, então era bem próximo ali da Fiocruz, né? De Farmanguins, que era onde eu fazia o estágio. Então, eu conciliei o meu estágio de iniciação científica com a farmácia de manipulação. Eu chegava 7 horas da manhã para abrir a farmácia, ficava até 1 hora por aí, almoçava muito rápido, ia para Fiocruz e ficava na Fiocruz a partir da tarde, e à noite eu pegava o trem e ia para Campo Grande para poder ir para a faculdade, tá? A minha graduação. E só depois disso eu pegava o ônibus e ia para casa. Então, assim, foi uma época bem cansativa, bem de bastante desafios, mas que foi de grande importância para mim. Por quê? Eu imaginava que se eu fosse para a farmácia de manipulação, eu ia ficar muito na parte de manipulação, dentro do laboratório, que eu sempre gostei muito de laboratório, né? Mas eu percebi que na farmácia de manipulação, na verdade, eu ficava muito mais na parte administrativa do que dentro do próprio laboratório. Então, eu não me identifiquei muito com essa parte. Então, é questão de afinidade mesmo. Eu não gostava muito dessa parte. Então, eu percebi que entre a farmácia de manipulação e a minha iniciação científica, eu preferia a iniciação científica. Então, tá ótimo. Foi um período muito bom, enriquecedor. Aprendi muito. E, posteriormente, eu ainda tinha que cumprir outro estágio. Um estágio em hospital. O que seria o mais desafiador para mim. E eu deixei bem para o final do curso, justamente porque eu não gosto muito de ambiente hospitalar. Só que eu precisava cumprir o estágio. Então, eu pensei, aonde que eu vou cumprir o estágio? Eu gosto de laboratório e tenho que cumprir o estágio no hospital. Então, eu fui fazer a minha parte de estágio na parte de análises clínicas no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Então, eu pensei, vou ficar dentro do laboratório, avaliando os resultados, fazendo placa, né? Enfim, lendo placa. Mas, infelizmente, às vezes eu tinha que ir no leito para coletar um sangue, enfim. Então, eu tinha que ter contato com o paciente. E eu não tinha afinidade mesmo, eu não queria isso. Eu ficava muito triste, enfim. Eu não tinha perfil para isso. Então, eu só cumpri mesmo o período do estágio que eu tinha que cumprir e finalizei o estágio e continuei com a minha iniciação científica, que era onde eu conseguia me enxergar, que eu conseguia ser feliz, tá? Então, só apresentando esses alguns casos, né, que aconteceram comigo, se eu puder dar uma dica para vocês do fundo do meu coração, com muito amor e carinho, seria o quê? Façam estágio, gente. Fazer estágio é muito importante, porque vocês vão conseguir enxergar se é realmente aquilo que vocês querem seguir ou não. Porque às vezes a gente acha que quer seguir por uma carreira, por um caminho, mas quando vai ver a rotina, não era o que esperava. E aí, às vezes, você realiza o estágio em uma outra coisa que você nem imaginava, nem tinha noção, e se identifica muito. Então, o estágio ele é muito importante até para te direcionar para pessoas como eu, que não sabiam o que queriam fazer, né, qual caminho seguir dentro da profissão. As minhas experiências nos estágios foram muito importantes, porque uns me mostravam que gosto disso e outros me mostravam que, caramba, eu não tenho o menor perfil para isso. Então, saber o que você não quer fazer também é um caminho, também é algo que te direciona, né, para algum lugar. E isso é muito bom, tá? Então, fica a minha dica. Façam estágio, tá? Então, finalizei o meu estágio, né? Continuei na Fiocruz.
Mas um momento muito feliz estava se aproximando, que vocês também estão certamente ansiosos por esse dia, que é o quê? A formatura, né, gente? Então, fiquei muito feliz de concluir o meu curso, de me tornar uma profissional, né, na área de farmácia. Só que eu parei por aí? Não, porque hoje em dia, né, a concorrência, ela tá muito grande. Então, eu sabia que eu tinha que continuar meus estudos, eu sabia que eu tinha que continuar minha jornada, né, minha caminhada de crescimento. E eu gostei da Fiocruz, eu gostei do que eu estava fazendo. Então, eu pensei, vou sendo mais um pouco da área. E então, e todas as pessoas ao meu redor, né, dentro do laboratório, acima de mim, né, no caso, que não eram estagiários, tinham um mestrado, tinham um doutorado. Então, eu via que era um caminho que eu poderia seguir. Então, observando o meu redor, eu verifiquei a possibilidade de realizar um mestrado. Então, eu fui, estudei, me candidatei à vaga de estágio, passei por todo o processo seletivo, prova, né, escrita, prova de inglês, prova oral, né, de apresentação do projeto, e consegui a minha vaga no mestrado. Meu mestrado foi em farmacologia e química medicinal, lá na UFRJ. E aí, durante esse período do meu mestrado, eu realizei publicação de artigo científico, participei de outras comissões organizadoras, né, como, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Química do Rio de Janeiro. Participei de congressos também durante o meu mestrado. Enfim, continuei aproveitando as oportunidades que me surgiam ao longo do caminho, para justamente conhecer mais pessoas, ter contato com outros profissionais, melhorar também, né, conhecer mais sobre a área que eu estava seguindo, para ver se era aquilo mesmo que eu queria ou não. E continuei subindo os degraus necessários para minha formação. E nesse período, como vocês podem imaginar, na faculdade eu já estudava bastante. Nessa época, então, eu estudei ainda mais, porque é um processo bem intenso, eu diria, tá? Mas que é muito recompensador também, tá bom? Fiz o meu mestrado ainda em síntese orgânica, em parceria com o Laboratório de Síntese Orgânica da Fiocruz, lá em Farmanguinhos. E fui muito feliz, deu tudo certo, finalizei meu mestrado. Só que no final do meu mestrado, eu já estava, na verdade, desde quando eu entrei no meu mestrado, eu sempre tive um sonho. Porque a gente é movido por sonhos, né, gente? E qual que era o meu sonho? O meu sonho era de morar fora do Brasil. E eu não sei vocês, mas eu, infelizmente, não sou herdeira. Então, eu precisava, de alguma forma, que eu conseguisse morar fora do Brasil, mas que eu fosse custeada para isso. Porque eu não tinha dinheiro para poder ir morar fora do Brasil. Só que no mestrado, são 2 anos só de mestrado, então é muito intenso para desenvolver todo o projeto, realizar todas as disciplinas necessárias, enfim, cumprir todas as obrigações do mestrado. Então eu pensei, peraí, então eu vou fazer o doutorado, porque no doutorado eu vou ter 4 anos, eu vou ter mais tempo para eu conseguir me candidatar, para ter esse período fora do Brasil, vai ser bom para mim como profissional, enfim, tá tudo corroborando para certo, para ser bom para mim. Então, fui eu tentar o meu doutorado. Fui, estudei, me candidatei, fiz de novo processo seletivo, fiz de novo prova, fiz de novo tudo que era necessário para poder conseguir a minha vaga, né, a minha bolsa de doutorado, e consegui, graças a Deus. Fiz o meu doutorado, né, lá na UFRJ também, em farmacologia e química medicinal. Realizei publicação de artigo, participei de congressos, e aí já fui. Né, aí já começaram a me convidar para banca, ser banca avaliadora, enfim, alguns outros eventos que antes
eu ainda não tinha participado. Então, foi muito legal, já comecei a ver a minha evolução. E, além disso, durante o meu doutorado, eu, como sempre, queria crescer como profissional, queria melhorar o meu currículo, queria ampliar as minhas oportunidades. E nisso eu vi que na Uniswan tinha a opção de realizar a licenciatura. Então, eu me interessei muito, me inscrevi na licenciatura em Química na Uniswan. E nisso, então, se eu já estudava no mestrado, agora no doutorado e na minha licenciatura na Uniswan, eu tinha que estudar muito, 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 muito. E foi tudo ótimo. Fiquei realizando os dois de forma concomitante, né? De forma paralela. A licenciatura eu fazia EAD, então eu só ia na Uniswan na época para fazer prova no computador de lá. Fora isso, eu fazia tudo online, tinha contato com os meus professores tutores, tinha todo o suporte, as aulas super enriquecedoras para minha formação, a parte didática foi muito, muito enriquecedora para mim mesmo, como profissional. Eu colhi muitos bons frutos nesse período que eu estava realizando a minha licenciatura, porque eu estava tendo uma abordagem, né, estava adquirindo conhecimentos em coisas que até então eu não tinha acesso, né, minha formação não estava voltada para essa parte, tá? Então, foi muito, muito, muito importante para mim. Eu ingressei no doutorado com o meu sonho, né? Fui realizando alguns outros projetos, inserindo alguns outros projetos, como, por exemplo, a minha licenciatura, que eu não tinha entrado no doutorado ou não tinha planejado, vamos dizer assim, antes, realizar minha licenciatura, mas eu tinha o meu sonho ainda de ir morar fora do Brasil, ter a minha experiência internacional. E nisso eu estava realizando meu doutorado e minha licenciatura de forma concomitante. E aí eu procurava pesquisar, né, as oportunidades que tinham. E nisso, teve uma vez que eu entrei no site da FAPERJ, né, que ela é uma fundação que disponibiliza muitas bolsas, né, é um incentivo muito grande à pesquisa no Brasil, no Rio de Janeiro, né. Então, eu entrei no site da FAPERJ e estava tendo uma seleção, estava aberta uma seleção para conseguir uma bolsa de estudos para fazer o doutorado sanduíche, que é justamente isso, né, de fazer uma parte do doutorado fora do Brasil, onde essa seleção era exclusiva para você realizar na Itália. E eu sou apaixonada pela Itália desde sempre. Então, eu vi ali o quê? Uma oportunidade, mais uma vez, né? Então, o que eu fiz? Estudei. Na verdade, faltava, quando eu vi essa chamada, né? Faltavam uns 4 dias, assim, para fechar, para realizar o envio, fazer tudo. Só que eu conversando com os meus orientadores, né, com o grupo de pesquisa na Fiocruz, que seria aonde iriam me auxiliar nisso, eles estavam pensando num projeto que era voltado para uma outra doença, para uma outra coisa que até então não tinha trabalhado, então não estava muito animada com o projeto. E nisso, como eu falei com vocês, eu morava em Cabo Sul. Nesse dia, eu consegui, voltando da Fiocruz, eu dei a grata sorte, o universo conspirou a meu favor, de conseguir uma van sentada para ir para casa, que era um evento, né? Não era normal isso, não era comum. Era o comum eu pegar um ônibus lotado, uma van que eu ia em pé também, sim, dentro da van. Então, assim, nesse dia já foi diferente daí. E aí eu peguei meu celular e fiquei pesquisando o que eu poderia fazer, o que eu poderia, qual projeto que eu poderia montar. Nisso eu vi um artigo da Nature que eu achei muito interessante, porque a professora que eu queria me candidatar na Itália trabalhava com Alzheimer e eu precisava conciliar alguma coisa que eu fizesse aqui no Brasil com algo que ela fizesse lá. E aqui no Brasil eu trabalhava com HIV. E eu, nesse artigo da Nature, falava justamente da pesquisa de
terapias antirretrovirais para o tratamento do Alzheimer também, que pudessem ter atividade no Alzheimer. Isso veio para mim como uma luva. Eu printei, mandei no WhatsApp para minha orientadora, perguntei, posso? O que você acha? Seria legal, né, a gente falar sobre isso. Aí ela, Maria, você pode até escrever o projeto, mas você tem que me entregar o projeto amanhã, porque eu ainda tenho que corrigir, ainda tenho que enviar para uma segunda pessoa para ela também corrigir, para daí na segunda, depois a gente realizar o envio final na plataforma. Eu não tenho problema, eu vou escrever. Eu virei à noite escrevendo o projeto. No outro dia, eu entreguei o projeto para ela. Foi feita a correção, foi enviada para outra pessoa em colaboração que também corrigiu. Enfim, enviei um projeto que eu planejei junto com os meus orientadores, é claro, com o auxílio deles, colaboração, que eu sou muito grata, as considerações, né? E enviei para a FAPERJ para me candidatar a essa vaga. E aí, então, alguns meses depois, né, em dezembro de 2019, sai o resultado. Eu consegui, passei em primeiro lugar, consegui a minha bolsa, consegui a tão sonhada vaga que eu queria para ter a minha oportunidade de morar fora do Brasil, ter a minha experiência internacional. Nossa, foi um sonho, foi... Eu não sei explicar a sensação que eu tive de tamanha felicidade que eu tive. Mas reitero que a gente estava quando nesse período? Em dezembro de 2019. E aí, eu não ia em dezembro, né? De 2019. Eu ia no início do outro ano, do próximo ano. Porque, enfim, fim de ano, né? Festas, enfim, não tem funcionamento do órgão público certo para poder realizar todo o manejo. O ano só começa depois do carnaval, não é? Então, eu ia para o início do ano seguinte, só para março, vamos dizer assim. Só que o que aconteceu em 2020, gente? Veio o Covid, né? Então, meu sonho de ir para a Itália teve que ser freado, né? Porque ali em fevereiro, março, a gente já viu todo o problema do Brasil e da Itália, principalmente, também, né? Tantos casos de mortes que tiveram. Enfim, não podia viajar, não podia ninguém entrar e ninguém sair do país. Então, no caso na Itália, né? E no fim das contas foi bom, né, para mim, porque imagina se eu tivesse ido, eu ia ficar lá presa, não ia conseguir realizar pesquisa nenhuma, não ia conseguir, e só ia estar longe da minha família, com aquela loucura que estava, né, sem ninguém entender o que estava acontecendo. Enfim, eu fiquei muito, 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 muito triste, mas não tinha o que fazer. Meu sonho teve que ser deixado um pouco de lado, teve que, né, não poderia fazer nada naquele momento. Então, ok, nisso nós estamos em fevereiro de 2020, né? Então eu fiquei muito triste, mas continuei com os projetos que davam para eu continuar daqui. E o que eu estava fazendo, gente? Eu estava fazendo a minha licenciatura, né? Então, durante a pandemia, que bom que era EAD, né? Eu tinha essa opção. Eu realizei a minha formatura, me formei, finalizei, né, a minha licenciatura em Química em maio de 2020. Então, foi uma grande alegria para mim, mais uma conquista, né, como profissional, como pessoa, enfim, que foram momentos muito difíceis, né, para todo mundo que estava passando no mundo, mas ainda assim, ainda com as dificuldades, ainda com as tristezas, as frustrações, enfim, eu consegui me formar, tá aqui a foto, né, da minha formatura que foi online, e eu fiquei muito feliz, muito grata pela conquista, foi muito enriquecedor esse processo para mim, todo o aprendizado que eu adquiri na Uniswan. Eu sou muito, muito, muito grata, porque hoje a professora, né, a docente que eu sou hoje, é graças à Uniswan também, é graças
todo o suporte, todo o conteúdo, tudo que eu consegui absorver e aproveitar também da Uniswan, da minha licenciatura, da minha formação, tá? E aí, estamos em maio, né, de 2020. E o meu sonho continuava. Mesmo com a minha tristeza, minha frustração, eu continuava tendo meu sonho. Só que o problema é que o relógio estava passando e não estava tendo pena de mim. E no meu contrato, né, dessa bolsa que eu consegui, era claro que eu tinha que voltar 6 meses antes de eu terminar o meu doutorado. Então, os anos foram passando. Percebi que a gente estava em 2021 e a situação de Covid tinha melhorado, né, em comparação ao que estava em 2020, eu comecei a me movimentar de novo. Eu não deixei o meu sonho de lado. Eu fiquei investigando o que eu precisava fazer para eu ir, para chegar na Itália, se tinha algum tipo de exceção, algum tipo de autorização, enfim. Então, eu vi que eu tinha que ter uma autorização do Ministério da Saúde italiano para eu conseguir ingressar na Itália. Se eu tivesse essa carta, eu ia conseguir tirar meu visto, eu ia conseguir realizar todo o trâmite, todo o processo para poder viajar. Então, lá fui eu solicitar, mandava e-mails e mais e-mails para o Ministério da Saúde italiano. Eu tinha feito durante alguns meses, eu estava fazendo, né, durante alguns meses, desde o início de 2021, um curso de italiano online também, que eu acreditava, gente, eu tô falando que tem que acreditar, eu acreditava que eu ia para a Itália, apesar de estar tudo fechado, apesar de não poder viajar, apesar de brasileiro estar proibido de viajar para qualquer lugar, eu acreditava, eu me imaginava perfeitamente na Itália. Então, eu acreditava muito. E eu entrei em contato com o Ministério da Saúde italiano, pedi para minha professora de italiano me ajudar a escrever um e-mail. Ela chegou até a ligar para lá também para tentar me ajudar. Enfim, eu movimentei, mas eu me movimentei e tentei e fiz o máximo que eu podia, o máximo. Só que, conforme eu estou falando, o tempo estava passando e eu tinha que para você poder viajar, para você conseguir seu visto, você tem que ter hospedagem, tem que ter passagem aérea comprada, tem que ter tudo certinho. E eu já tinha tudo isso. Então, desde a primeira vez que foi cancelado, na verdade. Só que aí eu tinha deixado para utilizar depois, né, como um bônus, vamos dizer assim, como crédito. Perdi um pouco, perdi dinheiro nisso, mas deixei lá o crédito, acreditando que eu ia conseguir viajar de novo depois. E aí, eu pensei, Maria, você precisa estipular um dia que seja o último dia, vamos dizer assim, para que você receba essa carta, porque se não receber até esse dia, eu tenho que cancelar tudo, porque senão eu vou perder dinheiro, eu tenho que devolver dinheiro, né? Tem que, enfim, eu não tinha como postergar. Então eu pensei, ok, eu já tenho a passagem comprada, eu vou determinar então que faltando 3 dias, porque eu acho que eu podia cancelar a passagem até a véspera, ou até o dia anterior, enfim, algo assim, era bem próximo. E aí eu pensei, faltando 2 dias. Faltando 2 dias, então, para o dia que eu teria que embarcar, eu vou cancelar tudo caso eu não receba essa carta até lá. E aí, beleza. Fiz esse combinado eu comigo mesmo, isso tudo dentro da minha cabeça. E aí, fui aguardando, passando os dias, todos os dias, quando eu acordava, eu acordo cedo, e a primeira coisa que eu faço não é abrir o WhatsApp, é abrir o e-mail. Então, eu sempre abria o meu e-mail quando eu acordava, e nada, nada, nada. E aí chegou a véspera desse dia que eu tinha determinado como o dia final de que eu iria, né, cancelar tudo. E aí eu fui, antes de dormir, eu pensei, que pena, né? Infelizmente não chegou a carta até agora. Amanhã, então, eu vou ter que cancelar tudo, não tem jeito. Fui dormir muito, muito triste, porque eu estava literalmente dando adeus ao meu sonho, né? Nesse momento, pelo menos.
porque eu tinha me esforçado tanto, tinha estudado tanto, tinha feito tanta coisa, né, em prol disso, mas que não tinha o que eu fizesse. Eu já tinha feito tudo o que eu poderia fazer. E eu dormi. No outro dia de manhã, como eu falei com vocês, eu acordei e, mais uma vez, o que eu fiz? Abri o meu e-mail. E vocês não vão acreditar, mas é verdade, gente. Eu juro que quando eu abri o meu e-mail, estava lá a autorização do Ministério da Saúde italiano me autorizando entrar na Itália. Aqui, ó, dia 22/7/2021. E eu ia viajar dia 24 ou 25 de julho, algo assim. Então, quando eu vi essa carta, eu fiquei ao mesmo tempo sem acreditar, ao mesmo tempo eu não sabia o que eu tinha que fazer, porque eu pensei, meu Deus, eu tenho que ter um visto, meu Deus, eu tenho que falar com a minha família, eu tenho que falar, eu tenho que cancelar conta de telefone, eu tenho que, enfim, tudo. Eu tenho que me despedir das pessoas. E toda a parte burocrática ainda que eu tinha que fazer. Então minha cabeça deu um nó, mas ao mesmo tempo eu respirei fundo e fui agir. Foram 2 dias basicamente sem dormir para arrumar mala, para realizar todos os trâmites que eram necessários, né, para poder realizar o embarque. Mas eu consegui, gente. E é isso que eu tô falando, tem que acreditar, gente. Acredita. Eu me imaginava, eu conseguia me enxergar perfeitamente lá e foi o que aconteceu. Tudo conspirava para parecer que eu não ia. A probabilidade era muito baixa, ninguém acreditava mais que eu fosse conseguir. Mas eu consegui, gente. Eu fui. Fiquei de julho a fevereiro, julho de 2021 a fevereiro de 2022. Foi muito bacana. Foi uma experiência, assim, enriquecedora demais profissionalmente e principalmente pessoalmente, né? Por ter contato com outra cultura, por estar longe da família, por estar, enfim, tudo, com todas as adversidades, né? Porque eu ainda fui no momento que ainda estava na Covid e eu tinha que, de 2 em 2 dias, ficar fazendo um exame, né, nasal de Covid. Então, no final do primeiro mês, eu já estava desesperada, chorava, né? Porque já não aguentava mais, porque o Ministério da Saúde italiano não reconhecia a vacina AstraZeneca da Fiocruz, né, do Brasil, mas graças a Deus depois eles aceitaram, então eu consegui meu Green Pass. Enfim, tiveram diversos com problemas assim, né, na trajetória, adversidades, mas foi de grande importância eu ser resiliente e acreditar que aquele era o meu sonho e de que aquele processo era necessário e que eu tinha que passar por aquilo. Então, eu sempre pensava, respirava e agia. Pensava, respirava e agia. Porque a gente tem que se movimentar em prol do nosso sonho. A gente tem que acreditar. A gente tem que persistir. Tem que continuar caminhando, gente. Tem que continuar. Pode vir alguns momentos de desânimo, mas tem que insistir. E eu cheguei no final do período, foi muito bom. Aqui está a foto, né, da festa surpresa que eles fizeram para mim de despedida. Foi realmente incrível. Eu chorei muito nesse dia e eu sinto muita saudade desse período também, que foi muito, muito, muito feliz, apesar das dificuldades na minha trajetória, tá? Então, depois disso, voltei para o Brasil e tinha que terminar o meu doutorado. Nisso eu publiquei artigo, escrevi minha tese, defendi o meu doutorado, ou seja, continuei estudando muito, trabalhando. Estamos nesse momento, então, em dezembro de 2022. E aí, em dezembro de 2022, vocês acham que eu estava como? Assim, né? Depois de todo esse processo que eu tô falando com vocês, que eu fui emendando uma coisa na outra, né? Terminei a graduação, ingressei no mestrado, ingressei no doutorado, fui para fora do Brasil, voltei, defendi, enfim. Chegou em dezembro de 2022, eu estava acabada. O resumo é esse, eu estava bem acabada, estava muito cansada, muito destruída. E nisso me liga a minha orientadora da Fiocruz, me oferecendo uma bolsa de pós-doutorado. E aí vocês acham que eu fiz o quê? Que eu
disse sim, né? Porque eu vou emendando tudo, enfim. Mas eu disse não, porque eu não tinha como aceitar, não tinha como ingressar, não tinha como nada. E estava muito tranquila, acabou o período de inscrição, teoricamente, né, que seria, e eu, não, tudo bem. Eu acredito muito também nas coisas que tem que acontecer, né, no nosso trilhar que tem que acontecer. E eu achei que era isso que tinha que ser. Mas aí o que, que aconteceu? Prorrogaram a inscrição do pós-doutorado. E aí eu fiquei, opa, será que é um sinal? Que aí eu tenho que fazer esse pós-doutorado, gente? E aí eu, caramba, então, ai, gente, até ampliou o prazo, né? Vou me inscrever então, vou tentar. O que que aconteceu? Volto com um arrependido. Poxa, doutora, deixa eu tentar sim, eu vou tentar. E aí fui, me candidatei à bolsa de pós-doutorado e consegui a minha vaga no pós-doutorado, tá? E nisso, na verdade, é, eu continuei o meu processo, né? E eu, nesse período, já estava, no caso, tentando oportunidades profissionais. E em março de 2023, então, eu consegui uma vaga aqui na Uniswan, participei do processo seletivo para ser docente e eu queria muito, me candidatei nessa vaga de professora tutora, já que eu fui aluna, né? Eu sou parte da Uniswan na minha formação. Então, eu fui, quando eu vi a vaga, mais uma vez, eu vi a oportunidade, eu pensei, eu preciso, eu preciso tentar, eu preciso fazer, porque, poxa, foi lá onde eu me desenvolvi também. A Uniswan faz história, eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse a vaga. E nisso eu me candidatei, fiz todo o processo seletivo necessário e em março de 2023 eu consegui a minha vaga de professora tutora. Atualmente sou professora tutora na Uniswan, sou imensamente feliz como docente, me encontrei como profissional, como tudo, assim, parece que tudo me direcionou para onde eu estou. E eu sou muito feliz mesmo como professora. E aí aqui vocês conseguem até ver, né, que a minha foto do perfil aqui na Uniswan da minha primeira foto que eu tirei lá na Itália. Então eu carrego muito o meu trilhar, né, os momentos da minha vida como inspiração para o momento presente que eu estou, para lembrar de o que eu passei, qual o processo que aconteceu para eu chegar até aqui. Então, eu espero encontrar vocês, né, aí como professora, tutora, no que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo sempre. E, além disso, né, me encontrei como docente, mas ao mesmo tempo, na Fiocruz, como vocês perceberam, eu trabalhava muitos anos na área de síntese orgânica. E eu sou uma pessoa que me movimento muito, né? Que gosto de ter experiências na trajetória. Enfim, encontrei a Uniswan, sou como docente, sou muito feliz, muito grata, muito tudo. Mas na parte da Fiocruz eu estava um pouco cansada, vamos dizer assim, né? Como eu tinha falado em dezembro de 2022, eu já estava bem cansada do toda a trajetória que eu tinha passado. Então, eu queria me reinventar. Me reinventei como professora, me encontrei e queria me aventurar. E nisso, não que eu precise sair da Fiocruz, não que eu precise de nada disso, mas mais uma vez eu perguntei: poxa, eu queria ingressar em alguma outra área, alguma outra oportunidade, eu poderia, eu tenho afinidade com tais coisas, enfim, conversei mesmo. Então, esse ano, né, no caso, em 2024, eles me ofereceram uma outra bolsa, onde atualmente eu estou atuando também, lá na Fiocruz, em Farmanguinhos, só que atualmente eu ainda trabalho com a síntese,
suporte, né? Ainda atuo na área de síntese, mas agora eu estou trabalhando também com a parte de desenvolvimento de métodos analíticos em farmacocinética e estou apaixonada, gente. Eu me encontrei assim muito. Então, para vocês verem que ao longo da caminhada eu fui aproveitando as minhas oportunidades, eu fui vendo, eu fui me encontrando e ao mesmo tempo nos locais que eu não me encontrava também era um caminho, também era uma oportunidade. E sempre que eu vejo uma oportunidade, eu vou, eu me interesso, é uma palestra, enfim, um congresso, é conversar com uma outra pessoa. E isso tudo me permitiu estar aqui hoje, estar muito feliz na parte analítica, estar imensamente feliz na parte da docência também, que eu sou muito grata e muito feliz. E quem sabe até onde que eu vou chegar, né? Para onde mais eu irei, não sei dizer, mas essa foi a minha trajetória até aqui. E então, para finalizar essa apresentação, eu deixo aqui uma mensagem, né? Que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho, porque a trajetória às vezes parece que é muito cansativa, desafiadora, mas todos esses momentos tiveram momentos desafiadores, mas momentos muito felizes também. Então aproveitem, gente, aproveitem a jornada, aproveitem cada oportunidade, acreditem muito nos sonhos de vocês, porque o estudo devolve e continuem sempre se capacitando, continuem sempre se esforçando e aprendendo e aproveitando. Ingressem depois que finalizarem a graduação, numa pós-graduação, se especializem, se tornem excelentes profissionais, porque o estudo devolve, tá bom? No que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e eu espero que essa minha palestra contribua com a formação de vocês, que dê um incentivo para vocês e que torne essa jornada ainda mais incrível, tá bom? Um beijo, gente, e até mais!